o vídeo está encurtado, então é necessário a gente buscar ficar centralizado no vídeo, tá? Cuidado para a gente não escapar da imagem. Ok. Deixa eu ver se já está acontecendo. Ah, sim, estamos aqui. Estamos online. Só compartilhar. Só compartilhar o link e começamos. Certo. Pronto, estamos ao vivo pelo Facebook. Essa é uma produção do Sindios pela Base, um grupo de profissionais ligados ao sindicato, né, do Sindios, e profissionais de carreira e desenvolvimento econômico e social, e a gente sentiu a necessidade de debater a reforma administrativa proposta pelo governo federal. Por isso, a gente tem hoje convidadas a professora Laís Silveira e a assistente social Graciele Meira, também do governo do Estado, assim como eu, né, servidora pública do governo do Estado. A professora da Universidade Federal. E vamos começar falando um pouco professora Laís, qual é a necessidade ou qual a motivação dessa reforma administrativa acontecer agora? Bom, boa noite a todos, um prazer, obrigada pelo convite. As razões é que não são boas, né? Qual a necessidade de se apresentar? Quer dizer, não há uma necessidade, vamos ser bem objetivos, né? Que há uma crise no sentido de que estamos numa pandemia, tem problema de caixa, só que o nosso problema de caixa tem que ser resolvido a partir de uma discussão sobre efetivamente quem paga imposto neste país, né? Remete a uma necessidade de fazer uma reforma tributária, mas uma reforma tributária progressiva, ou seja, quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Justamente o contrário da reforma da política tributária que nós temos, dos vários, aquilo que eles chamam para nós, servidores públicos, como penduricalhos, que na verdade são direitos. Eu diria que vários penduricalhos que eles criaram para fazer com que o grande capital não pague imposto nesse país, é uma vergonha, é indecente. Então, nós não podemos falar de problemas de caixa, de déficit, se nós não discutirmos efetivamente a questão da receita. Não podemos falar em gasto se não falarmos em receita. Então, a reforma tributária, a reforma administrativa que foi proposta é uma tentativa de responsabilização dos servidores, que vem já de uma campanha, que é uma campanha de difamação dos servidores públicos, ela é difamatória, né? Ela não alcança efetivamente aqueles servidores que exercem cargos e que recebem o salário que normalmente eles atribuem ao conjunto do funcionalismo público. Então, ela não se justifica sob nenhum aspecto, nem sob o aspecto da crise, nem sob o aspecto de efetivamente estabelecer qualquer tipo de vamos dizer, de regularização ou de estabelecer um teto e fazer cumprir o teto, porque o teto não tem sido cumprido por aqueles que ganham mais. A grande maioria dos servidores públicos não ganham o salário. 78%, dado de 2019, 78% dos servidores do Executivo Federal ganham entre 5.000 e 7.500. 78% ganha, portanto, até 7.500.
né? E aí, se nós formos para o poder legislativo e executivo, a realidade é outra. É justamente o oposto. E esses não foram atingidos. Então, só para iniciar, não sei qual é o tempo que eu tinha, mas só para dizer que não se justifica. Você está sem som. Ok. Dizem que essa é a frase mais falada em 2020, né? Se o microfone está desligado. O tempo é. Vamos buscar usar o tempo de forma fluida, mas é um bom início. É interessante isso, né, Graciele? Porque boa parte dos servidores públicos são a base do trabalho, né? São quem faz a máquina pública funcionar. E, novamente, é quem está levando a culpa, né? Exatamente. Boa noite. Como já foi apresentado, eu sou Graciele, Está sem sou som. assistente social. Não, está baixo, está com som. Está baixo? Deixa eu ficar mais perto. Melhorou. Eu sou Graciele, então, como fui apresentada, assistente social, né? Trabalho na Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. E aí, diante de todos os ataques que nós, servidores públicos já estamos sofrendo, né? Desde 2016, a gente agora se depara diante dessa crise de sanidade, de saúde, a gente vem com mais esse ataque, que é a reforma administrativa, né? E como já foi muito bem pontuado, essa reforma ela vai mexer com a base dos servidores públicos, são com os trabalhadores que ofertam os serviços e os direitos para a população. Então, não é uma reforma administrativa que vai mexer com quem recebe muito, né? Nós, servidores, somos estigmatizados como uma classe privilegiada, como se recebêssemos alto salário, e como a professora trouxe os dados, né, a gente não está nesse topo da pirâmide, não recebemos tanto quanto alguns privilegiados. Então, essa reforma administrativa ela vem justamente para atacar mesmo a base do serviço público e, para além disso, ela ataca a entrega de direito para a população. Porque quando a gente fala dos servidores que estão lá na ponta, são os servidores que estão em sala de aula, são os professores, são os médicos que estão nos postos de saúde, nos hospitais. E aí eu gosto muito de pensar nesse momento que a gente está vivendo, né? Quem está na linha de frente hoje combatendo essa pandemia? São os profissionais da saúde. Quantos já perderam a vida, né? Diante desse trabalho? E aí vem esse ataque do governo federal, proposto por Bolsonaro e por Paulo Guedes, né? Com todo o apoio do Maia. Então, é muito mais uma forma de atacar os direitos sociais, porque não entendem como direito, né? Eles compreendem que é despesa, que é gasto. Então, nós, enquanto servidores públicos, nós precisamos estar unidos e nos mobilizar mesmo para tentar barrar essa reforma e para além do servidor público, né? Porque impacta diretamente na sociedade. Então, a sociedade também precisa fazer parte dessa discussão, precisa compreender o que vem por trás dessa reforma, que não é só o combate de privilégios, ele é muito mais e a população, de certa forma, também ela vai ser prejudicada. Então, eu acho que para a gente começar a pensar um pouco disso mesmo, convidar os servidores a se apropriar desse debate, a entender o que essa reforma vai trazer para nós, né, para nós e para a população em geral. Nesse momento, a gente pode convidar os espectadores a fazerem perguntas também aqui pelo espaço de comentários, né? Professora, a senhora falou que é uma reforma que visa cortar gastos, mas sem antes pensar na reforma tributária, né? Dá para comparar uma empresa que tenta demitir ou diminuir o número de funcionários sem antes saber quanto está ganhando ou gastando? Não dá para pensar assim, comparar com a empresa privada? Não, é que, na verdade, eu acho que a gente só pode discutir a proposta de reforma, as propostas de reforma que estão no Congresso, que estão tramitando, elas, na verdade, não são aleatórias, elas respondem a um objetivo muito claro.
e são objetivos que se relacionam a tentar destruir o que a Constituição de 88 conseguiu assegurar. Então, é preciso que a gente entenda que não é um processo, não é o Paulo Guedes enlouquecido, embora ele seja uma pessoa deplorável, né, na minha opinião, mas essas reformas e o formato que elas têm, por isso que nós tratamos como contra-reformas, né? Nós tratamos como contra-reformas. Elas não têm um caráter absolutamente nem inovador, nem modernizador, nem nada disso. Elas atendem a uma tentativa, como disse a Graciele, de exatamente retirar direitos, porque para você abrir mercado para a iniciativa privada, você tem que quebrar o que é público. É necessário isso. Então, você não apenas faz o estrangulamento do público, através, especialmente, do viés orçamentário, mas você inviabiliza o serviço público. E, junto com isso, você criminaliza o servidor público. Por isso que a gente fala numa campanha difamatória. Por exemplo, nenhuma das críticas feitas, especialmente pelo Paulo Guedes, não é possível fazer um embate com quem é desonesto no embate. Ele é mentiroso. Esse é o problema. Porque ele, por exemplo, se nós formos ver o tamanho do serviço público no Brasil, comparado aos países da OCDE, é absurdo. É um dos países com o menor número de servidores públicos. Nós somos em torno de 12%. A maioria dos países, a média dos países da OCDE é 21%. Então, nós temos um número muito baixo de servidores, se considerar em termos, inclusive, da nossa população, tamanho do Estado. O objetivo não é uma questão numérica, como você colocou. Por quê? Porque o que eles querem, para mim, o grande eixo da reforma, primeiro, e aí a gente tem que entender do ponto de vista histórico, foi feita a Contra-Reforma Trabalhista Sindical em 2016. Ela praticamente quebrou com qualquer garantia, com qualquer legislação protetiva dos trabalhadores da iniciativa privada. Fazer essa reforma, a reforma administrativa agora, articula-se aquela reforma. Porque se a gente acompanha o que está presente no projeto, na proposta, é uma proposta exatamente para acabar com a estabilidade, que é o grande diferencial do servidor público para a iniciativa privada. Então, o grande objetivo deles é exatamente acabar com a estabilidade, e a estabilidade é a garantia que nós temos de realmente servidores que sirvam ao Estado e não aos governantes de plantão. O que eles querem são pessoas que, a cada 4 anos, eles colocam à sua disposição, né? E depois eles certamente dispensam, então não se tem nem a memória do serviço público, nem aquilo que é tão caro ao servidor público, que é servir efetivamente a sociedade. Vale lembrar que nessa reforma estão de fora os parlamentares, os juízes, os promotores e procuradores e desembargadores, né? Os maiores salários não são tocados pela proposta de reforma do governo federal. Mas mesmo com o argumento que eles têm de enxugamento da máquina pública, é preciso pensar qual é o Estado que se pretende ter, porque o Estado precisa prestar serviço. Para prestar serviço, ele precisa de alguma estrutura. E que estrutura é necessária ter para atender a população? O governo não tem uma proposta de que estrutura é essa. É o mínimo e mínimo desabastecendo, desestruturando a máquina pública, mesmo para vigiar ou para ter algum controle sobre as concessões públicas, né? Isso é realmente uma desestruturação. Essa é uma pergunta? É uma provocação, digamos. Graciele vai responder ou vai ser eu não sei, porque aí ficamos... Eu posso comentar. Por favor, mas Graciele. exatamente, eu penso que é uma estratégia do Estado mesmo
é de precarizar os serviços, né? Porque precarizando os serviços, sem investimento, a população vai entender que aquilo não funciona, que aquilo não presta, e aí vem essa ideia do privado. Então, é uma forma que o Estado tem de fazer com que a população compreenda que para melhorar precisa se privatizar ou precisa trazer empresas para gerenciar, né? E como foi bem pontuado, essa reforma vai deixar de fora parlamentares, o judiciário, né, Ministério Público. Então, que reforma é essa que a gente está falando, né? Eu volto a insistir que é uma reforma que vai mexer com as estruturas da base da execução dos serviços públicos, né? E aí a gente também, outro ponto que a gente precisa refletir, a gente que está na ponta lidando com os trabalhos, é a questão de apadrinhamento, de cabides de emprego, que a gente sabe que isso acontece. E essa reforma, quando você fala de tirar a estabilidade do servidor público, é justamente para que haja espaço para que esses postos de trabalho ocupados por técnicos, por pessoas preparadas, sejam ocupados por pessoas que muitas vezes não vêm com formação, mas vêm com um compromisso político. Né? Então, eu acho que de tudo isso, a perda da estabilização para o servidor público, que não tem compromisso com político nenhum, né? Que desenvolve seu trabalho de forma autônoma, pontuando aquilo que não está correto, com toda a autonomia que o servidor tem de se manifestar tecnicamente, isso também vai ser muito prejudicado. Né? Então, para além da gente pensar que o serviço público ele pode se desestruturar, o serviço pode se desestruturar, mas é quem vem ocupar esses cargos, né? Porque aí a gente está falando de concursos com validade e até a forma de ingresso nesse serviço público ainda não está muito evidenciado nessa proposta de lei. Então, de que forma que essas novas pessoas, esses novos servidores vão entrar no serviço público? E qual será o perfil, as características dessas pessoas? Porque quem lida diretamente na atividade do dia a dia no setor público sabe que a cada 4 anos, quando a gente tem mudança de governo, a gente sabe que vem todo um pessoal, né, que infelizmente algumas pessoas não têm característica, não têm o comprometimento com o serviço público. E outra coisa, isso ainda contribui para que os serviços sejam interrompidos também, né? Porque enquanto a gente é estabilizado, a gente já tem uma meta, a gente desenvolve planos de ação ao longo prazo, a gente tem um comprometimento com aquele setor, visualizando as ações de longo prazo, e não de forma limitada, como a cada 2 anos, que é necessário renovar, porque, né, tem as necessidades dos políticos, e entre outras questões também que a gente observa, né, quando as terceirizações passam a entrar no Estado, e aí você vai averiguar quem são donos de empresas, sempre tem relações políticas por trás disso. Então, tudo isso implica na discussão da reforma da Previdência, da reforma administrativa. Alguns comentários aqui, alguém já pergunta, já trouxe aqui a seguinte questão. Essa reforma é bom para o apadrinhado, né? Ou seja, o concursado não faz rachadinha. E alguém já alertou que o policial municipal que multou o juiz, ele não teria nenhuma autonomia para multar o juiz se não tivesse estabilidade. É isso, professora? Eu vou ter que sair e entrar de novo, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês, está horrível. Eu vou ter que sair e entrar. Eu vou pedir para a Graciele. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem, né? Mas Estamos eu ouvindo. não estou ouvindo vocês. Tá? Ei, professora Laís. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Tudo bem. Tá. Augusto, tem uma pergunta específica para ela também, que eu acho que é interessante ela responder. Na volta dela, né? Isso, na volta dela. Tá. Uhum. E tem alguém que comentou ainda, para a professora Laís, né? Sobre que tipo de reforma administrativa é possível. Seria essa? Sim. Seria essa. A Ellen, né? Ellen Mariane também fez outra pergunta aqui. A greve ainda é um instrumento eficaz de luta? Eu acho que a greve é um instrumento de luta. Não sei sobre a eficácia, já que a população não entende o direito da greve.
né? Eu imagino que a gente precisa pensar em outras ferramentas e outras formas de se comunicar com a sociedade. Na minha visão, a gente precisa buscar esse diálogo com a sociedade, mas a greve continua sendo um instrumento de luta, né? Exatamente. Eu acho que nesse primeiro momento, visto que os servidores públicos já são tão agredidos, né, e já tem uma visão pejorativa com relação ao servidor público, ao serviço público, que nesse momento eu acho que é muito necessário a gente conversar com a sociedade, explicar para a sociedade o que está em jogo, né? É de que forma que a população que mais precisa, ela vai ser afetada também. Então, a partir daí, da sociedade compreendendo, da população entendendo qual é o papel do serviço público, eu penso que fica, não diria mais fácil, mas eu penso que seria uma estratégia para a luta em conjunto, porque nesse momento não basta apenas a luta dos servidores públicos, né? A gente precisa da sociedade de uma forma geral. E a greve, historicamente, sempre foi um instrumento de luta, né? Embora a gente vive num momento atípico, que a gente também está descobrindo outras formas de se mobilizar, né? Acho que tem algum questionamento com relação a isso, de que forma que a gente pode se organizar nesse momento. A princípio, através do diálogo. A gente precisa dialogar e levar a informação para as pessoas, para a partir daí a gente construir em conjunto, né? E pressionando deputados, quem está nas esferas aí de decisão. Me parece que houve uma ruptura ou uma falta de entendimento entre uma parte da classe trabalhadora ou os trabalhadores organizados e a sociedade como um todo, né? E aí é necessário desenvolver essa percepção do que é o serviço público e do que é cidadania, porque parece que a gente se tornou consumidor muito exigente e cidadão sem consciência do papel de cidadão. Tem um outro argumento aqui da Edna Pedro, que ela diz que o argumento de que a reforma não atinge a estabilidade do servidor e servidora que conquistou o direito, fragiliza o processo de enfrentamento. Como podemos reverter isso? Que estratégias podemos usar para o convencimento e a mobilização da sociedade? Eu diria, como a professora Laís já indicou o caminho, a reforma trabalhista foi um passo. Então, esse é mais um passo para o que pode ser dado, né, professora? Para o que pode ser a estabilidade de quem já tem estabilidade. Essa é para mim. Eu continuo ouvindo muito baixo, eu não sei por que o que está acontecendo, mas... Está ouvindo mal? Tá. Pelo que eu se aproximar do celular pode ajudar? Quase em cima do aparelho, Tá. mas não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Eu acho que a pergunta que foi feita, se eu entendi bem, com relação ao que a gente faz, né? Eu acho que a primeira coisa, a primeira ou uma das primeiras, é que a gente efetivamente, primeiro, vai ter que entender que esse ataque, eu diria que é não assumir, porque isso tem me preocupado, eu não sei vocês, mas eu tenho ouvido isso, inclusive, dentro da UFMT, por parte de colegas, muitas vezes assimilando, de uma certa maneira, este conjunto de ataques que ficam desqualificando o servidor público. O maior problema é quando o próprio servidor público assume, né, uma responsabilidade e uma condição que ele efetivamente não tem. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é recuperar, e eu me lembro de uma vez eu estava fazendo uma palestra na universidade, lá em Sinop, e eu falei, gente, quando que começou... esses ataques ao serviço público, aos servidores públicos, eles têm data, no caso do Brasil. E no caso do Brasil, ele começa com o governo do Collor. E aí um professor na plateia diz assim, mas eu não estou entendendo, como é que você identifica isso? Eu falei, gente, qual era o grande jargão do Collor? Era caça aos marajás. E quem era o marajá no discurso do Collor?
era associado ao servidor público, não eram os grandes capitalistas, o grande empresário, não era um executivo da iniciativa privada que ganha muito, não. O Marajá que ele falava, o mote da campanha dele, era um mote contra o servidor público. E muitos servidores públicos votaram no Collor. Né? Então, assim, ele tem data não só por causa desse mote, é óbvio, mas eu diria ele tem data porque faz parte do projeto neoliberal, e o neoliberalismo foi implementado a partir de Collor e foi dado sequência ao longo desses anos. Então, quando a gente pensa o serviço público, a gente tem que pensar numa universidade pública, num SUS, a gente tem que pensar em todas os serviços públicos que são prestados, mas estão sucateados há mais de 30 anos. Porque há mais de 30 anos que esse projeto de privatização do Estado, de abrir mercado para a iniciativa privada e de responsabilização por uma crise que eles atribuem às organizações de trabalhadores, isso a gente tem que começar por desmistificar, porque é um discurso muito poderoso. Então, eu diria que a gente tem que fazer um enfrentamento, primeiro, de por que está tão sucateado. E a gente viu isso, que apesar de sucateado, foi o SUS que segurou e tem segurado nesse período de pandemia. Tem sido as escolas, as universidades, o serviço público em geral, que atende, porque o serviço público, isso é importante, a lógica do público é diferente da lógica privada. Se o neoliberalismo, que é exatamente, e a todos aqueles comprometidos com o neoliberalismo, com o projeto societário neoliberal, precisa abrir mercado, quebrar com o público para garantir espaço para a iniciativa privada, é preciso que nós, trabalhadores, entendamos uma coisa. O público tem, por essência, por lógica, responder ao interesse público. Mas a coletividade, né? Tem, por lógica, por essencialidade, a privatização do próprio, não daquilo que ele consegue extrair, ou seja, é o lucro que ele busca, apesar de tudo e sobretudo. Então, se a gente der uma olhada para o que já foi privatizado, a gente está vendo aí que as empresas que foram privatizadas são aquelas que hoje, por exemplo, a gente pode pegar Brumadinho, Vale, a gente pode pegar as grandes operadoras, elas são campeãs de reclamação quanto ao serviço público, quanto à qualidade do serviço prestado. Além disso, pelo que eles pagam. Então, acho que a única forma da gente enfrentar é fazer um enfrentamento dessa propaganda mentirosa, que é o seguinte: se a gente quebrar o público, significa que para a gente ter acesso a qualquer coisa, imaginemos nessa pandemia se não houvesse o SUS, que é público. E se cada pessoa, para ser atendida, precisasse ter dinheiro, quanto, além desses 127 mil pessoas que foram mortas de maneira irresponsável pela falta de política, você imagina, multiplique isso por quantos outros que não poderiam sequer chegar perto de um hospital porque não teriam dinheiro para pagar. Um pouco dessa resposta está na experiência dos Estados Unidos, né? Um dos países mais ricos do mundo, com um dos piores resultados no combate à pandemia, porque não tem um sistema público de saúde. A Sidneia Martins comenta aqui que os IF, os Institutos Federais, né, o IFMT, queriam acabar com o IFMT e eles estão contribuindo muito no combate à pandemia. Né? Sobre a campanha de manchar a imagem do servidor, professora, é interessante ver muitos comunicadores, alguns deles que ganham 50 mil reais de salário, criticando servidores que ganham 15 mil reais de salário, chamando de folgados ou chamando de privilegiados. É muita hipocrisia da imprensa, e aí eu, como comunicador, eu digo isso claramente, e a quantidade de jornalistas e de gente cooptada pelo poder para defender esse projeto,
que gente que não busca enxergar de outra forma ou de forma coletiva a necessidade de um Estado que preste um serviço público de qualidade à população, né? O Diego aqui está falando que a pandemia explica na prática esta fala da professora, né? Que é essa necessidade do poder público. E aí, eu acho que eu vou pedir para a Graciele responder isso aqui. É possível barrar essa reforma, Graci, sem a mobilização de rua? E é o Eduardo Matos que pergunta. Digo isso porque eles aproveitam a pandemia para tirar nossos direitos. E a gente teve recuos fortes, né? Teve perdas fortes de direito nesse período. A reforma da Previdência passou com certa facilidade. Creio que temos que nos preparar para não deixar as coisas tão fáceis para eles. Que me diz, Graci? A gente está num momento difícil, né? E eles estão se aproveitando desse período de pandemia, do fato de não podermos nos aglomerar, de ir para a rua, para nos atacar, para passar a boiada mesmo, como já foi dito, né? Porque eles não omitem, eles escancaram o que eles querem fazer conosco. Então, é possível. Eu acredito que existem outras formas também de mobilização além das ruas. Se nesse momento nós não podemos estar na rua, nós estaremos nas redes sociais, nós estaremos em contato com esses deputados e demonstrando para a sociedade as perdas que nós teremos como servidores e enquanto população também, que, como eu já afirmei, será muito atingido pela falta do serviço, pela qualidade do serviço que a população necessita, né? E aí a gente já tem a experiência de que a reforma da Previdência passou justamente no momento também que a gente não poderia estar organizado, que a gente não poderia estar na Assembleia Legislativa, e aí, infelizmente, talvez por essa falta de compreensão de que forma podemos nos mobilizar, a gente percebe essa retração dos sindicatos, essa dificuldade com que eles também têm de organizar os trabalhadores para tentar barrar, né? E aí a gente está com o exemplo prático hoje da reforma da Previdência, onde os aposentados foram taxados, onde tem aposentados que perderam mais de R$1.000 do seu salário, e aí, assim, é uma injustiça muito grande, né? Então, com esses trabalhadores que já deram um tempo de contribuição que eles estão atacando, né? E eu pego o exemplo dos aposentados porque eu acho que é o que mais nos dói pela perda que eles estão tendo e por todo o enfrentamento que eles têm nesse momento, né? E sem poder sair de casa, sem poder ir para a luta, enfim, são perdas de direito, né? Mas eu acredito que através do diálogo a gente vai construindo formas de enfrentamento, porque nesse momento são formas de enfrentamento que a gente vai ter que descobrir juntos. Porque também se a gente tivesse uma receita pronta, a gente não estaria com essas perdas de direito. Em verdade, a gente tem que, no mínimo, garantir aquilo que a gente já conquistou e que não é privilégio, né? Mas o diálogo ele é importante pensar em que formas que a gente pode. E eu penso que um primeiro momento é fomentando essa discussão junto à sociedade, já fazendo contato com os representantes que estão lá no Congresso, para a gente poder iniciar essa tentativa de barrar, né? O que não podemos de forma alguma é aceitar, sem discutir e sem levar essa conversa para a sociedade, sem expor o que realmente está por trás disso, né? Por isso que eu acho importante os servidores se apropriarem desse diálogo, se apropriarem da reforma administrativa, porque não dá para a gente aceitar calado, né? A gente vai ter que encontrar outras formas, sim, de barrar. Para lembrar, a Sidney aqui pergunta se podemos falar um pouco sobre as categorias que ficaram de fora da reforma e qual a explicação lógica. Ficaram de fora parlamentares, juízes, desembargadores, promotores e procuradores e militares, né? E militares vocês considerem também pensionistas, né? Que muitas vezes tem aqueles casos das filhas militares que permanecem solteiras para continuar recebendo a pensão.
Eu queria destacar algumas mudanças dessa reforma também, professor. Ela proíbe reajustes retroativos. Reajustes retroativos como teve o do auxílio moradia dos juízes, né? Mas são pouquíssimas categorias que têm esses direitos. Então, está sendo cortado, mas dos juízes não será. São criados cargos de liderança e assessoramento, sem definir que cargos são esses ou como eles devem funcionar. O governo garante que vai ter concurso, mas sem estabilidade para novos servidores que entrarem no serviço público. O fim total da licença-prêmio já acabou no federal, no nível federal, né? Existe a licença capacitação, mas isso alcançaria também os servidores do Estado. E a autonomia para o executivo extinguir instituições sem pedir aprovação dos representantes legislativos. E aí é muito autoritário, é muito poder de decisão e de corte, né? E sempre de ruptura, não de criação. Eu acho que tem várias questões que estão nessa tua introdução, vamos dizer assim. A primeira, eu acho que, ainda dialogando e dando continuidade para o que a Graciele colocou e que já foi manifestado, eu acho que a gente tem que pensar em campanhas enquanto servidores públicos. Uma delas é efetivamente desmascarar de uma maneira muito contundente há dois pesos e duas medidas que funcionam e que, na verdade, responde a uma perspectiva classista, é classista mesmo, com relação a determinados segmentos dentro do funcionalismo público. E muitos deles, inclusive, que são chamados de servidores públicos, mas que não passam pelo concurso técnico, passam pelo concurso das urnas. Tudo bem, são os parlamentares, por exemplo, né? Mas eles não passam pelo conhecimento técnico, eles se submetem ao crivo das urnas, o que já não é pouco. Mas, inclusive, falando sobre isso, eu acho que uma das ofensivas que nós, servidores públicos, temos que tomar neste momento é denunciar esses dois pesos e duas medidas, mas denunciar especialmente os políticos e as forças políticas que estão por trás deles, porque são partidos e partidos são importantes no processo. Tem que começar a colocar a cara dessas figuras e colocar como eles votaram na reforma da Previdência, como eles votaram na contra-reforma trabalhista, e como eles estão se posicionando agora com relação à proposta de reforma administrativa. Porque quando um político, e eu tenho lido nessa coisa, acompanhando como é que está sendo a repercussão dessa proposta, eu tenho ouvido e vejo que é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo discurso de modernidade, mas é uma modernidade arcaica. É uma modernidade que de moderno não tem nada. Ele retrocede no tempo. No caso do Brasil, no caso da estabilidade, que foi uma conquista lá de 1934, que foi para a Constituição de 34, é uma conquista lá do período do Getúlio Vargas ainda, perder a estabilidade, que para mim é a centralidade dessa proposta, é acabar com a estabilidade para nos transformar em trabalhadores da iniciativa privada. Para mim é isso. Então, nós temos... O discurso da modernidade é um discurso que ele está evado do que há de mais reacionário, e quando a gente olha para a reforma trabalhista e para a iniciativa, para essa da proposta, ela quer exatamente colocar um trabalhador, seja ele público ou privado, mas um trabalhador absolutamente destituído de qualquer direito, onde o mínimo direito é tratado como privilégio
privilégio, aquilo que foram conquistas de categorias, é tratado hoje como se fosse um absurdo de privilégio. Mas aí, se a gente fizer os 2 pesos, 2 medidas voltando, né, a gente olha, por exemplo, os nossos deputados estaduais, cuja verba indenizatória é 65 mil. Verba indenizatória para conselheiro, que é indicação política do Tribunal de Contas do Estado, é 35 mil, sem precisar sequer comprovar. Então, a gente tem, tanto absurdo, juízes, e é impressionante, porque uma vez, há anos atrás, eu li um artigo de um juiz, onde ele, falando sobre o serviço público, ele resumiu a relevância do serviço público à carreira de juiz. Como se todos os outros trabalhadores do serviço público fossem menores. Esta atitude, que é uma atitude que, infelizmente, não alcança, felizmente, não alcança todos os juízes, né? A todos que fazem parte da magistratura, boa parte se considera justo aquilo que, no mínimo, é imoral. É imoral e é injusto. Porque é impossível a gente pensar numa sociedade democrática onde aqueles que não têm nada sejam atacados cotidianamente e aqueles que têm muito são tratados por essas mesmas pessoas como se tivessem o direito, e aí é direito, como se eles tivessem o direito de permanecerem intocados. Então, nós temos que denunciar, nós temos que fazer isso de maneira muito ofensiva. Se eu faço uma crítica a nós servidores públicos, às nossas entidades de organização, nossos sindicatos, é para dizer que a gente precisa ser muito mais ofensivo, a gente tem que parar de ter medo. A gente tem que recuperar a capacidade de fazer política e não de achar que a solução para os embates passa pela judicialização. Eu tenho visto muito isso. A todo momento, as pessoas pensam que a alternativa para sair desses embates é recorrer ao judiciário. Não é. Ou a gente vai para a rua mesmo e consegue fazer o enfrentamento, colocar campanha na rua, com a cara desses caras, vamos fazer a ofensiva. Não tem outra forma. Então, a gente tem 2 frentes para trabalhar. De um lado, a gente tem que ir para a rua, mas também a gente tem que fazer um trabalho com os nossos pares. Os nossos colegas que muitas vezes compram admitem, reproduzem esse tipo de compreensão. E aí eu só queria fazer, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa polêmica, né? Mas assim, quando tu falaste do jornalista, eu sei que você é da área, mas eu acho que a gente também tem que fazer uma consideração. Tem muitos jornalistas, assim, aí a gente vai falar dos tops de linha, né? Que são aqueles jornalistas que ganham muito e que realmente nem sabem o que é viver de salário mínimo. Eles falam, mas não sabem o que é viver disso. Mas a maioria dos jornalistas são efetivamente trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. E como tais, eles são obrigados a cumprirem com as determinações do editor-chefe. Então, eu conheço jornalistas, por exemplo, que vão lá fazer uma bela matéria e aí chega lá o editor e diz assim, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, reescreva. E diria mais, estão em situação e aí ele muito... só tem uma alternativa, né? Ou ele reescreve ou ele perde o trabalho, perde o emprego. E eles estão em situação bem precarizada, viu? Nesse momento... A estabilidade, porque uma das declarações, inclusive, do ano passado do Paulo Guedes era esta, que é inconstitucional. Não sei se vocês lembram. O Paulo Guedes é uma coisa absurda, né? Mas ele disse, servidor público, e nesse momento nós somos igualados aos militares, viu? Na fala do Guedes, só nesse momento. Ele disse assim, servidor público que for filiado a partido político, não terá estabilidade. Porque servidor público é que nem militar, não pode ter ligação com o partido político. 2019, no ano passado. Este é o grande projeto dessas pessoas.
que é efetivamente nos transformar em colocar o Estado como se o Estado fosse governo. Eles não conseguem nem ver a diferenciação entre o que é Estado e o que é governo. E aí eles acham que, quando eles chegam ao governo, que eles têm o direito de mudar, não é só os cargos de confiança, que agora eles estão chamando de liderança e assessoramento. É uma coisa linda, eles mudam o nome, mas permanece a mesma coisa. Eles querem, na verdade, ampliar e colocar todos nós como servidores precarizados. É Eu isso. queria dizer que os jornalistas também estão em condições precarizadas de trabalho, né, professora? Tem alguns comentários aqui que eu queria ler. O Marcos falou disso, né? Quando, para falar em teto de gastos, eles usam o exemplo dos altos salários, né? Para falar de juízes, procuradores. Mas na reforma administrativa, eles não citam ou excluem esses altos salários da conta. Tem outro. A Luciene Alves falou que a luta é grande e parte dos servidores parece não se importar com a situação que estamos sendo colocados. A Dália fala que Dália Lavor dizem que querem facilitar as práticas patrimonialistas, legitimar a rachadinha e o apadrinhamento. Ela fala também que o judiciário custou 100 bilhões aos brasileiros em 2019. Precisamos unir os servidores para a Barrapec. O Eduardo Matos nos parabenizando pela qualidade da discussão. Obrigado também pela audiência e pelas contribuições, pessoal. Não lembro quem foi que perguntou aqui, um pouco antes do início dos comentários, se é necessário uma reforma administrativa. Que reforma seria essa? Né? A senhora poderia desenvolver? A Ellen que perguntou específico para a professora Laís. E assim, só para complementar essa fala da professora anterior, essa questão da judicialização, a questão da judicialização, ela está muito presente mesmo, né? E a gente tem identificado que parece que é só esse instrumento de luta que existe. Então, muito bacana a senhora trazer esse posicionamento de que não é só judicialização, que realmente é preciso ir para a rua e desmascarar esse pessoal, né? Eu diria mais, Graciele, não é somente para a rua, é falar, às vezes, no grupo de trabalho que essa é uma postura errada. É a gente se posicionar no dia a dia, nos detalhes. Não é? Dizer, opa, isso aí não tá correto. Eu acho que ir para a rua é o final. Mas se posicionar é no dia a dia. É quando a gente vê que, opa, não, por aí não. Eu acho que é preciso a gente estabelecer limites no dia a dia. O que acha, professora? Com certeza. Eu acho que o enfrentamento ele se dá no cotidiano, só que eu sou daquelas, como eu sou da área da política, né? E sempre fui uma militante, sempre fui uma pessoa orgânica. Eu aprendi desde cedo e a experiência me mostrou a validade de reconhecer o papel das direções. As direções cumprem um papel importante, né? Então, assim, nós, enquanto base, enquanto servidores da base, nós temos um papel que é um papel de fazer enfrentamento, cada um da maneira que tem, mas as entidades cumprem um papel importante. Elas cumprem o papel, por exemplo, de dar visibilidade àquilo que uma determinada categoria entende como fundamental para enfrentar. Por exemplo, colocar outdoor na cidade, vários deles, por exemplo, é uma coisa que eu, a Laís, sozinha, não tenho condições de fazer. Mas a entidade que me representa, sim. Né? E imagine as entidades de servidores municipais, estaduais e federais fazendo isso juntos. A condição que nós temos, porque, na verdade, o ataque é ao servidor público, não é só ao federal, né? É ao servidor público em geral. Então, a gente tem que entender e a gente sabe, é beabá da luta política, de que, efetivamente, a nossa força reside na nossa capacidade de união. Isso não foi superado. Né? Por mais que se faça discursos
entre aspas, pós-modernos, eles não conseguem tirar a chave, assim, a força, a centralidade disso. Quando a gente fala de ir para a rua, e aí eu queria fazer uma consideração, lógico que a gente está vivendo um momento muito especial, né, muito delicado, e nós que defendemos exatamente a vida, a gente tem que ter muito cuidado, ser muito responsável e não chamar atividades de rua massiva, porque seria uma contradição com aquilo que nós exigimos dos demais, né, que respeitem e tal. Mas isso vai passar, a gente sabe que vai passar. Então, a gente tem que, neste momento, ser criativo. O que a gente pode fazer? Além dessas campanhas e tal, mas o que me preocupa, e eu acho que daí, de novo, volta o papel das direções, é que a gente tem que, talvez, olhar mais um pouco para a América Latina e outro também para alguns países da Europa, especialmente a França. Mas para a América Latina, eu diria Bolívia e Chile, são 2 países maravilhosos, onde há uma característica nas lutas de rua, naquilo que a gente chama política das ruas, que é muito, muito importante, que nós, brasileiros, temos muita dificuldade para implementar. Eu fiquei um tempo na Bolívia e eu ficava impressionada com a capacidade que os bolivianos têm, não só de ocupar as ruas, mas de ficar nas ruas. Nós, brasileiros, vamos para as ruas, mas nós temos dificuldade em ficar nas ruas. Os chilenos vão para as ruas e ficam nas ruas. Ou seja, não é um ato que, às vezes, eu brinco, eu digo para os estudantes, gente, uma manifestação, para ela ter força política, ela não pode ser convulsiva, como uma convulsão. Vai para a rua, tira selfie, mostra o que está lá e volta para casa e diz, tudo bem, já fiz a minha parte. Não. Até porque a força que a gente tem e as forças contra as quais nós nos contrapomos, elas têm poder econômico e ela tem poder da mídia, ou seja, ela tem poder político institucionalizado. Nós só temos 2 frentes de força: a nossa unidade e a capacidade de ocupar as ruas. Essas são as nossas forças. Então, para a gente, mas não adianta ocupar e ir para casa depois. Por exemplo, se a gente pegar as experiências da França, como é que os franceses conseguiram, por exemplo, aquele projeto, tempos atrás, que era o projeto que era, na verdade, uma introdução à reforma trabalhista deles, mas começava com o primeiro emprego dos franceses. Eles ficaram 60 dias nas ruas. 60 dias. E à época, o Sarkozy teve que retirar. Ou seja, todos os projetos, vocês podem ver que as manifestações na França, elas são manifestações de ocupação das ruas, que são típicas aqui da Bolívia, que a mídia, a grande mídia, quase não dá destaque nenhum ao que acontece aqui do lado, né, a Bolívia, nem ao Chile. E são ocupações, e aí eu acho que o grande desafio nosso, enquanto classe trabalhadora, é efetivamente a gente aprender não só ir às ruas, mas ocupar as ruas e nelas permanecer. Por quanto tempo for necessário, 30 dias, 60 dias, 90 dias, a gente vai ter que ser criativo, inclusive, nesse sentido. E o Chile é um exemplo do que o projeto neoliberal desenvolveu, né? Durante anos, as pessoas se aposentando sem dinheiro suficiente para viver. E aí, com muitos protestos, porque está inviável manter nessas condições, então precisa desfazer as medidas que foram tomadas, que são as medidas que o Brasil está tomando agora, né? Entre as ações dessa reforma administrativa, está o fim da licença-prêmio, que os servidores de Estado ainda têm, né? Os servidores de Estado têm, e isso é uma das compensações, já que o servidor não pode várias coisas, né? O servidor não pode ter empresa, o deputado pode ter empresa, né? E apesar de juízes deveriam não poder, mas muitos têm.
E existem algumas compensações, por exemplo, o FGTS, o servidor público não tem FGTS, não tem a possibilidade de montar empresa, e então existem compensações para que, junto com a estabilidade, né, para que seja atrativo o trabalho do serviço público, porque existe também o teto de salário, né, que pode ser acima da média do trabalhador brasileiro, mas está muito distante do que eles julgam ser a média de salário dos servidores públicos, né? Porque se toma por base uma casta, né, como disse a Dália agora há pouco, a Dália Lavor, uma casta que ganha altos salários e muitas vezes salários cumulativos, né, com benefícios, e a maior parte da população com salários que são, no máximo, justos, né? Já que a gente perdeu de 2012 para cá, o salário, eu acho que foi o Diego que apresentou isso, o salário mínimo equivalia a 4. Travou. Augusto? Travou, né? Travou aqui também. Opa, teve instabilidade aqui. Sim, você ia falar sobre Isso, o Diego falou do salário mínimo, equivalia a $400 em 2012 e agora está $127. Então a gente teve uma perda real de salário, uma perda real de capacidade de compra com esse salário. Eu lembro que no governo Fernando Henrique existia o desafio de fazer o salário mínimo chegar a $100. E a gente passou bastante disso por um tempo e agora ele está retrocedendo, com a possibilidade de ficar abaixo de $100. É uma situação que a gente está com perdas muito reais nesse momento. Eu posso falar? Não sei, Graciele, não quero... Graciele, né? Não, mas eu acho... Esse, para mim, Augusto, é um equívoco nosso enquanto trabalhadores. Trabalhar nós, enquanto trabalhadores, enquanto organização. Trabalhar com a referência de dólares. Eu acho que a nossa referência tem que ser para cumprir o preceito constitucional. O preceito constitucional, e quando a gente fala em salário mínimo, a gente não pode esquecer. O salário mínimo, isso é uma compreensão internacional, ele tem que dar conta de assegurar 7 itens, dentre eles educação, inclusive lazer, né? Alimentação, vestuário, são 7 itens. A Constituição deixa isso bem claro. Só que salário mínimo não é para uma pessoa, é para 2 adultos e 2 crianças. Este é o entendimento do que é salário mínimo. Para cumprir o que está na Constituição, nós temos que usar a referência do DIEESE. Porque o DIEESE, quando ele encaminha para o salário necessário, ele está remetendo ao que diz a Constituição. Vejam que nós vivemos, e aí a participação, a conivência do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo, inclusive, a atribuição dele, além de elaborar leis, é fiscalizar o Executivo, né? Em que a gente tem um salário mínimo inconstitucional e a gente não vê, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil encaminhar nenhuma ADIM, por exemplo, nenhuma ADIM por causa disso. Não vemos nenhuma manifestação. Há um silêncio total em relação a isso, né? Inclusive, assim, eu acho que nós temos que começar sempre a usar a referência até para desmistificar. Eu normalmente faço isso em sala de aula, eu falo para os estudantes, vocês não têm que ficar discutindo o salário mínimo que é inconstitucional. E olha que uma grande parcela dos trabalhadores no Brasil vivem com meio salário mínimo. Mas nós temos que dar visibilidade para dizer isso é uma farsa.
porque isso é concentração de riqueza, e não é por acaso, então, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Do mundo. Não é por acaso, né? Não é por desejo divino, e muito menos por um problema do povo que aqui habita. É um problema de decisão política. É isso. É um projeto político, né? É um projeto político. A desigualdade. É. Pois é, e a gente viu nesse período de pandemia bilionários ficando mais ricos e a população mais empobrecida, não é? E aí, como quem poderia segurar um pouco a economia, né? Em vários bairros de Cuiabá isso é uma verdade, os servidores públicos seguram os mercadinhos, garantem a economia circulando nos bairros, né? E, e não se vê como o salário do servidor como parte da renda necessária para o comércio ou para a economia local, né? E essa redução ou esses ataques desestabilizam essa pequena economia, a economia do comércio local, a economia dos bairros, porque os bilionários não estão consumindo no mercadinho. Eles não consomem, eles não estão consumindo aí, né? Não faz sentido o pequeno comerciante defender o direito de enriquecer, porque esse direito não é dele, não é? E é engraçado como boa parte da sociedade se vê nessa promessa ilusória de alcançar uma riqueza. E às vezes até o servidor não se vê como trabalhador. O Diego falou disso, né? Às vezes o servidor não se vê como trabalhador, se vê como um privilegiado, ganhando menos da metade de um desembargador. Tem menos. Os de bom salário, né? Os que estão lá no topo. E Augusto, como assistente social, eu sempre gosto também de reforçar quando a gente está conversando com os prefeitos, secretários de assistência social, é essa questão da renda que gira em torno do município. Né, que muitas vezes a gente tem essa compreensão de que o nosso salário é gasto ali na nossa comunidade onde a gente está inserido. E é a mesma coisa com os benefícios sociais, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, com o benefício de prestação continuada para os idosos ou pessoas com deficiência. É um recurso que chega para os municípios. Você consegue falar mais alto? Eu não consigo ouvir nada do que você fala. E mais devagar. Desculpa, e mais devagar, Graça, por favor. É um desafio falar devagar para mim, gente. Mas vamos lá. O que eu queria colocar é que, como você falou sobre o comércio local, sobre a nossa renda que gera ali em torno do comércio local, como assistente social, eu sempre ressalto também a importância dos benefícios sociais do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família, que é um valor pequeno, se a gente for analisar a fundo, mas é um recurso que gira no comércio local, naquele município onde essas famílias em situação de vulnerabilidade estão. E a mesma coisa com o benefício de prestação continuada, que é um recurso também que permanece no município, que faz a economia municipal girar. E muitas vezes a gente condena essa questão da renda, mas é óbvio que a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada sobre renda mínima para melhorar essa distribuição de renda ou de benefícios, né? E aí, só para falar um pouco mais sobre a fala anterior da professora Lair, é uma aula, né? E assim, pelo menos a mim, me enche de expectativa e de esperança, né? Porque a gente vem de um momento de desmobilização, de desacreditar em muitas coisas, né? Esse processo de pandemia, pelo menos no início, eu achei que nós sairíamos diferente, mas diferente para melhor. Mas a princípio eu estou vendo que essa mudança tão sonhada, talvez essa melhora que eu ansiava, que eu imaginava que teríamos, talvez ela não vem, não. Por alguns exemplos que a gente vem observando, né? E aí a sua fala traz esperança mesmo em permanecer na luta, né? Em continuar acreditando que é através de mobilização, de organização da classe trabalhadora, que só assim a gente vai conseguir, no mínimo, manter nossos direitos, né? E
E só reforçar que quando a gente fala da reforma administrativa, não é só federal, mas é do servidor aqui do Estado, é do servidor que está lá no município. Então, todos nós seremos afetados, né? E todos nós, servidores, nós precisamos nos reconhecer enquanto classe trabalhadora, né? Sem essa distinção. Nós somos classe trabalhadora e precisamos unir para barrar essas questões. E, bom, talvez a gente já esteja caminhando para o final, só para dizer, né, que eu me apresentei no início, mas eu não disse que eu faço parte de um movimento chamado Síntese pela Base, que é um movimento de servidores que, ao longo dessas lutas, desses ataques que foram nos impostos, a gente foi se identificando, né, em alguns movimentos, e a gente decidiu se organizar e fazer uma discussão. É um grupo menor, não é um sindicato, mas são pessoas com a mesma compreensão, com a mesma ideia de que é preciso a organização, a discussão, para a gente, no mínimo, garantir os nossos direitos. Tá? E é isso. Muito bom. O Marcos Nathaniel Posso fala fazer aqui uma que... consideração? Deixa eu ler uns comentários aqui, professora, para incluir os participantes, a audiência. O Marcos Nathaniel fala que a estratégia do governo de lançar essa reforma em plena pandemia é nefasta, pois visam inibir qualquer ocupação e manifestações, como foi dito. E a Simone Garcia também disse que o fórum arregou na primeira tentativa de ocupação da AL, né? Críticas à postura dos sindicatos. E o Neto Rocha fala que a verdade é que o trabalhador não pode votar em rico, porque rico legisla e governa para rico. Portanto, os trabalhadores têm que votar em representantes dos trabalhadores. Esse é um desafio, né? Porque me parece que existe até aquela equívoco de dizer que é bom votar em rico porque rico não precisa roubar. O desejo de roubar não fosse... existe também. O rico parece que tem o desejo de acumulação maior ainda, né? Eu posso fazer duas considerações? Agora já são duas, eu vou deixar, vai aumentando. Mas uma delas é que agora, por exemplo, quando a Graciele estava falando, que eu acho que a gente tem que explorar, é outro elemento para explorar. A gente está tentando fazer isso no GTPFS, da Dufimat, né? Um grupo de trabalho de política e formação sindical. A gente tem discutido muito sobre, principalmente, os impactos da contra-reforma. Mas um dos elementos que eu diria que a gente tem que fazer um enfrentamento é, por exemplo, essa questão do teletrabalho, do home office. Por quê? Porque, por exemplo, a Controladoria Geral do Estado, né, vocês devem ter visto isso, falou da economia, né, falando isso de uma maneira muito feliz, porque nesse período aí acho que foi abril a julho, se não me engano, foram mais de 54 milhões que foram economizados. E isso foi falado assim como, né, um grande feito. A pergunta que nós, trabalhadores, temos que nos fazer e fazer a eles, cobrando deles, é que se o Estado economizou, quem pagou essa conta fomos nós, porque nós gastamos a nossa energia, os nossos equipamentos, nós é que dispomos de toda uma estrutura de trabalho e de um tempo de trabalho que excede a jornada de trabalho. Então, o Estado ele está ganhando, e é aquela máxima que o Marx nos ensinava, né? Quando não há geração de valor, obviamente que para um ganhar é porque o outro perdeu, não houve aí ingresso de novos recursos. Esses 54 milhões não foram economizados porque Deus mandou, ele veio de uma economia muito objetiva. E eu acho que, e vejam bem, olha a loucura, nós temos uma proposta de reforma administrativa que, assim como foi da Previdência, que vai na federal e depois os estados fazem cada um tenta piorar mais. É uma competição de destruição. Quem é o que destrói mais, né? Então, a gente tem que fazer o enfrentamento para dizer, num período em que se tira direitos,
se proíbe, como foi aprovado há pouco tempo atrás, se proíbe reajuste, porque não é aumento, a gente tem que trabalhar também com esses dois conceitos. A gente, como tem muito trabalhador que confunde reajuste com aumento. Reajuste é repor o poder de compra daquele salário. Nem isso foi autorizado. Então, a gente olha a quantidade de ataques que são feitos sobre todos os trabalhadores, mas especialmente nesse caso aqui, aos trabalhadores do setor público. Porque há uma lei que proíbe o reajuste, de outro lado, eles vão tomando a comida pelas beiradas, né? Eles vão tirando todos os tipos de direitos que nós tínhamos, eles vão chamando de penduricalhos, e aqui eu faço um registro que boa parte, inclusive, dos trabalhadores esquece. Quem primeiro qualificou, que eu me lembre, direito de trabalhador como penduricalho foi um ministro petista na gestão do Lula, que foi o Jacques Wagner. Ele chamou lá atrás, lá em 2003, que vários desses penduricalhos tinham que ser retirados. Então, e aí eu já estou aqui fazendo uma observação, dialogando com essa afirmação que foi feita há pouco tempo por uma das pessoas aí que está nos assistindo, que a gente tem que prestar atenção numa coisa, mais do que a origem de classe, a gente tem que prestar atenção no compromisso de classe. Não é a origem de classe que vai determinar que depois de eleitos, estes políticos vão se manter comprometidos com as nossas causas enquanto trabalhadores. Nós temos que observar se estes políticos... Tem um deputado servidor público, né, professora? Eleito recente, que está com essa postura. Tem um deputado que foi eleito como servidor público, que foi eleito para defender o serviço público e está com essa postura, exatamente essa postura. É o mais comum, né? Lamentavelmente, então é isso. Mais comum. São muitos que se colocam como defensores dos trabalhadores, mas se portam contra eles. Né? Então, o que a gente tem que observar não é quando o cara diz, como muitos deles hoje que estão do outro lado nos atacando de maneira desonesta, desleal, né? Que dizem, eu vim de baixo, eu fui, minha mãe era isso, meu pai era não sei o quê. E não adianta, não é isso que vai determinar o compromisso de classe dele. Não é isso. E outra coisa importante é que também que a gente, nós trabalhadores em geral, que a gente não renuncia ao nosso ser político que somos e que temos o direito, quando a gente vai lá e vota, que a gente efetivamente se mantenha fiscalizando a atuação e pressionando, porque o que mais faz com que essas pessoas nos traiam é porque eles se sentem absolutamente longe dos nossos olhos. E como eles se sentem longe dos nossos olhos, eles acham que podem fazer acordos de bastidores, né? Podem trair aquilo que se comprometeram a fazer. Então, acho que a gente está agora num período eleitoral. É um bom momento para a gente denunciar e para a gente efetivamente também deixar muito claro o que nós queremos, mas dizer também que a gente não vai só votar, que a gente vai votar e vai acompanhar e publicizar. Tem que botar a cara desses caras para fora. Por exemplo, só para dizer para vocês, nós temos, o FMT tem um campus em Sinop, né? Que é a base do Nilson Leitão, por exemplo. Esse mesmo Nilson Leitão que teve um projeto que, inclusive, queria tratar os trabalhadores rurais como se fossem escravos, né? Onde a remuneração era a cedência da casa e da comida, mais ou menos nesses moldes. Quando o pessoal de lá resolveu fazer uma campanha e denunciar isso e colocar
a foto dele, porque o que mais pega, denuncia os caras e bota a foto, eles dependem disso, eles dependem do voto. Então, cada vez que você queima o filme deles, eles ficam efetivamente... E aí eles partem, inclusive, para a ignorância, né? Eles, é uma coisa meio brutal mesmo, a gente sabe. Mas também isso se reverte no fato de que eles têm que começar a prestar atenção em nós, né? De que a gente não vai ficar calado, reclamando, ou fazendo carta, ou indo em gabinete, que é o que eles gostam. Eles gostam que a gente vá para os gabinetes deles de pires na mão, pedir por favor. Quando a gente assume uma atitude realmente de quem tem o poder e vai para a rua e denuncia e mostra a foto e põe o dedo, aí é outra coisa. Então, assim, vocês podem ver que eu estou indignada, né? Eu estou muito indignada, estou muito furiosa, vocês não têm noção. Tem motivo para isso, professora. E pelos comentários aqui dos participantes, a indignação é geral. Eu acho que podemos caminhar para a finalização aqui, e quero agradecer muito já, de primeira, a Graciele Meira e a professora Laís Silveira, por essa grande contribuição. Eu também noto aqui disso, que a gente tem que agir politicamente e não pensar que o único caminho é a judicialização. Tomei nota, professora. Isso é necessário. Então, por favor, com a palavra. Quem? Eu? Sim, primeiro. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente conversar sobre isso. Apesar de eu não conseguir ouvir muito a Graciela, eu fiz um esforço que você não tem noção para conseguir ouvir bem. Mas assim, é um prazer discutir sobre isso. É bom ver, perceber pessoas interessadas também em discutir sobre isso, em promover esses espaços. E, mais do que tudo, a expectativa de que a gente una forças, né? Que a gente olhe para aquilo que nos une e menos para aquilo que nos separa, né? Eu acho que em muitos momentos a gente tem que ter maturidade política para conseguir ter unidade na ação, mesmo que a gente possa não ter o mesmo projeto, né? Mesmo que a gente tenha diferenças. Muitas vezes nós, trabalhadores, ao longo da história, a gente acabou sempre marcando mais as nossas diferenças do que apostando naquilo que nos une. Eu acho que tem muita coisa que nos une, não é somente essa proposta que tem que ser rechaçada, tem que ser denunciada. Rodrigo Maia tem que ser denunciado muito, esse cara só cumpre um papel muito claro. Lógico que ele expressa essa composição da Câmara e do Senado, ele representa muito bem isso, mas a gente tem que efetivamente estabelecer unidade na ação, em tudo que for possível, porque isso, obviamente, nos fortalece a todos nós. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar com vocês. Graciele, seu microfone. Também quero agradecer a participação, foi uma honra, né, estar nessa discussão junto com a professora Laí, que é uma referência, e que tanto nos motiva também, né, porque é uma aula que a gente tem. E aí eu falo com todos os colegas, convido todos os colegas para se apropriar, né, com relação à discussão da reforma administrativa, a conversar com os companheiros de trabalho, né, nos seus espaços, porque só assim, debatendo o assunto, é que a gente vai conseguir se organizar e ter essa unidade para a luta mesmo. E muito obrigada, Augusto, também, por nos deixar confortável. E é isso, boa noite a todos os colegas que acompanharam, foi muito bacana ter a participação de vocês, a interação de vocês, e a gente se coloca à disposição para mais discussões, estamos nesse processo aprendendo também, e é isso, e a gente vai se comunicando pelas redes sociais, que no momento é o que temos, e é isso, boa noite para todo mundo. Boa noite, a live fica disponível no Facebook, depois que a gente encerrar. Assista, compartilhe, continue comentando, porque o assunto não se encerra aqui. Boa noite, até mais, gente.